Shalom Ubrachá. A nossa aula de hoje já é a sessão perguntas e respostas de tudo que foi dito na Parashá. Algumas pessoas perguntaram, assim, algumas eu estou falando delicadamente, o número é grande de pessoas que perguntam se existe uma inclinação invencível para fazer coisas erradas, e especificando homossexualismo, como vencer o vício do homossexualismo. Assim era a linguagem da pergunta. Como vencer o vício do homossexualismo. E na verdade essa linguagem já está demonstrando que o homossexualismo não é uma coisa preto no branco, não é uma coisa só. Quando Deus criou o mundo, Ele criou... aqui no São Paulo tem muitos mendigos. Se eu dou dinheiro para ele, eu não sei o que ele vai comprar, então eu já compro um biscoito. Oba, tudo de bom, de nada. Já compro o biscoito e aí ele não tem controle, ele não vai conseguir segurar isso até vender para comprar coisa errada. Ele não tem esse controle de tudo isso, então ele vai comer. Dizem sobre Rabbi Hanina ben Dosa. Não era Rabbi Hanina ben Dosa, Abba Hilkia, o neto do Roni Amagel. Um dia eu vou contar essa história no Motzei Shabbat, uma história muito legal, na nossa sessão de historinhas para Melav e Malka. O Abba Hilkia, quando ele subiu no telhado para rezar para Hashem, para ter chuva, ele rezou de um lado, a esposa rezou do outro, fizeram tipo uma sinagoga, lado de homens, lado de mulheres, e as nuvens vieram pelo lado dela. Aí os Chachamim, os sábios de Israel, perguntaram para ele, falaram: olha, a gente viu, prestamos atenção nesse detalhe, por que as nuvens vieram pelo lado dela? Quer dizer, Deus atendeu a reza dela. Não, as nuvens não vieram pelo seu lado. Você e ela rezaram, mas quem foi atendida foi ela. Isso lá de cima mostraram. Ele falou assim: quando eu dou dinheiro para o mendigo, até ele comprar comida, ele vai continuar passando fome. Mas quando esse mesmo mendigo bate na porta da minha casa, ele já ganha comida na mão. Ele já come na hora. Então, por isso que Deus atendeu a reza dela antes da minha. Então, voltando agora para o assunto do homossexualismo. A pessoa que faz a pergunta usa essa linguagem de vício de homossexualismo. E geralmente as pessoas, quando escrevem para pergunta ao Rabino, me lembra muito uma história de um grande Rebbe, que chega alguém para o Rebbe, um grande Rebbe na Idade Média. Alguém pergunta para o Rebbe e fala: olha, eu tenho um amigo que fez uma coisa muito chata, assim, muito desagradável, e ele quer saber agora o que fazer, se tem que dar tzedakah, se tem que rezar, estudar a Torá, como ele faz para retificar a coisa desagradável que ele fez. E ele pediu para mim perguntar, que ele não quer se expor, ele não quer que ninguém saiba quem é ele que fez uma coisa dessas. Aí o Rebbe falou: olha, que pena, ele podia vir pessoalmente e falar que a pergunta é de outro. Então o que acontece? Não tem problema, pode fazer um perfil fake para fazer uma pergunta delicada, ou pode mandar pessoalmente a sua própria pergunta. Rabino é pronto-socorro. No pronto-socorro, se a pessoa fala: olha, tem um amigo meu está machucado, ele me mandou para cá para perguntar o que ele faz. Não, a pessoa chega do jeito que está. A gente está aqui para isso. Estamos aqui para qualquer caso, por pior que seja. Todo criminoso tem direito a um advogado e a um rabino. Então não se preocupa, pode mandar pelo perfil verdadeiro, escrever seu nome verdadeiro. De mim não sai. Sigilo profissional. Mas voltando à pergunta, então, a pessoa usa essa linguagem e realmente essa própria linguagem demonstra que existem vários tipos de homossexualismo. Vamos dizer assim, quando as pessoas nascem, uma maioria das pessoas
vai nascer com inclinações normais. Uma minoria vai ter inclinações diferentes. Então a maioria das pessoas, a maioria dos homens vai nascer com atração para mulheres. A maioria das mulheres vai nascer com atração para homens. Uma minoria vai nascer com atração para as duas coisas. E uma minoria vai nascer com atração inversa. Então, o que é homossexualismo? Um homem que nasceu com atração por mulheres, uma mulher que nasceu com atração por homens, mas que está numa situação que acaba se acostumando a fazer coisa errada. Tipo assim, as crianças, na hora que eles chegam nessa idade que já sentem uma atração, as meninas não querem nada com eles, então eles entre si se descobrem lá, se fazem coisa errada, e depois eles se acostumam, e aí eles já não têm mais nojo de um homem se relacionar com outro homem, mesmo que a atração dele é por mulheres. Mas, tipo, na hora que ele está com vontade de ir para o banheiro, ele vai. Então, na hora que ele está com vontade, fisiologicamente, de ter uma relação, e ele não tem a mulher, então ele vai com outro homem. Isso é uma pessoa normal que ele está acostumada a fazer coisa errada. Vai ter um segundo caso, que a pessoa tem as duas atrações. Então, ele não tem nojo do sexo oposto, do próprio sexo. Então é um homem que é capaz de ter relação com outro homem sem ter nojo disso. E o terceiro caso é que ele tem um sentimento oposto, que um homem que quando ele vê uma mulher ele tem nojo, quando ele vê outro homem ele tem atração. Então esse caso é minoria. O caso que tem atração pelos dois sexos também é minoria. E o caso que a pessoa tem uma atração, um homem tem uma atração por uma mulher, mas está acostumado a se relacionar com homens por motivo de motivos sociais dele. Não sei se chama isso de motivos sociais, porque a Gemara nos conta que na época antiga os povos antigos eles tinham esses costumes, vamos dizer assim, que você não podia lá confiar em ninguém, que não era uma minoria que se comportava assim, era uma maioria. Então eles estavam acostumados a se relacionar com animais. Tipo, as mulheres não tinham medo de se relacionar, as meninas tinham medo de se relacionar com os meninos por motivos óbvios, né, de não quererem engravidar ou coisas assim. E os meninos conviviam com os animais, então acabavam desde pequenos se relacionando a animais. E quando ficavam grandes, estavam viciados. Aí a Gemara diz, olha, não coloca, não amarra sua égua na porta de um hotel na estrada, porque ela vai ser violentada. Assim, eram regiões inteiras que tinham esse problema. Então, essa pessoa que a gente vai chamar ele de viciado. Ele não tem uma necessidade fisiológica de se relacionar. É um homem que não tem uma necessidade fisiológica de se relacionar com outro homem, mas ele se viciou nisso, da mesma maneira que aqueles povos antigos eles faziam isso. A Gemara nos conta para não deixar o seu filho brincar com os idólatras, para ele não se acostumar a ter relações homossexuais. Então eles se acostumavam desde pequenininhos, desde na hora que já tinha a capacidade de fazer alguma coisa, eles já faziam entre si. Então a Gemara diz para não deixar o nosso filho brincar com eles, com os idólatras, porque eles estão acostumados assim, e a nossa criança vai se acostumar assim também. Quer dizer, ele não vai achar que isso é uma coisa errada, vai se acostumar, vai acabar ficando viciado nisso. Então são três categorias bem genéricas. É claro que se você for para um psiquiatra hoje, ele vai ter teorias e teorias e teorias, e geralmente a cada 50 anos todas as teorias são desfeitas e já tem novas teorias. O cara pode te explicar isso 5.000 formas diferentes. Só que para nós o que importa é o genérico. O genérico é que
são 3 categorias, genericamente falando. Um que está acostumado a fazer a coisa errada, o outro que tem atração pelos 2 sexos e outro que só tem atração pelo mesmo sexo. O que vai ser, como vai ser para nós, como o judaísmo soluciona isso de uma maneira muito simples e genérica para os 3 casos. Ou seja, pelo judaísmo, um homem tem que se casar com uma mulher. Um homem que tem uma relação com outro homem, uma relação sexual, pela Torá, isso está num nível de pecado grave, uma transgressão grave, que se tem 2 testemunhas oculares que viram um pincel no tinteiro, e tem, na época do Bet HaMikdash, era passível de pena de morte. Então isso para nós é uma das 3 coisas no judaísmo que você tem que morrer e não fazer, que é melhor morrer do que fazer, que é a idolatria. A gente é melhor morrer do que rezar para a estátua. Então por isso, do que rezar para a idolatria, por isso que na Inquisição muitos judeus morreram com a família inteira, morreram queimados em praça pública para não rezarem para a estátua. A segunda coisa é o Gilui Arayot, é um homem não ter relação com outro homem, um homem não ter relação com mulher casada, com a mãe, com a filha, com a irmã. Isso também tem que morrer e não fazer. E a outra coisa é assassinar. Se alguém te fala, ou você mata o outro, ou eu te mato, tem que morrer e não fazer. Então, não só que é uma proibição, que ela tem pena de morte, mas que ela está nessa gravidade de morrer e não fazer. Quer dizer, ela é mais grave do que outras proibições que tem pena de morte. Então vamos lá. Como a Torá conserta isso? Um homem normal, ele nasceu com uma atração normal por uma mulher. Uma mulher normal nasceu com uma atração normal por um homem. Só que ela se casou com outro, ele se casou com outra. E os 2 estudavam na escola juntos, e não sei, nasceram no mesmo hospital, estudaram no mesmo jardim da infância, eram namoradinhos de infância, e depois eles mudaram para 2 países diferentes e cada um se casou com outra pessoa. Depois eles voltam a morar na mesma cidade, no mesmo bairro, onde tinha a mesma escola, e todos os 2 se encontram no meio da rua, amor à primeira vista. E ele tem uma atração por ela mais do que ele tem pela esposa. Ela tem uma atração por ele mais do que ela tem pelo marido, por motivos, não sei, motivos que ela está, na hora que os sentimentos despertaram, ele era a pessoa que estava na vida dela naquela hora, e ela era a pessoa que estava na vida dele, e um sentimento de infância fica mais forte do que um sentimento de adulto. Então, o que a Torá diz? Que ele não pode ter nada com ela, é melhor morrer do que fazer. Então, como a gente faz, a pessoa que ele tem essa atração normal por uma mulher normal, mas essa mulher é proibida para ele, então a Torá não fala para ele, olha, não sinta mais essa atração, porque essa atração ele vai sentir. Ele é um homem, ela é uma mulher, ele vai sentir atração por ela. Ela é uma mulher, ele é um homem, ela vai sentir atração por ele. A Torá te diz, não alimente essa atração, ou seja, joga um balde de água fria nessa atração. Ou seja, imagina, você está apaixonado por uma pessoa e você descobre que essa pessoa tem HIV. Aí já é um balde de água fria, já a paixão já baixa um pouco. Você já fala, vou ter que estar muito apaixonado para morrer junto com ela, ou não sei, para viver. Agora, vai ter alguém que vai estar muito apaixonado, vai estar disposto a pegar a doença também para viver com ela. E não vai ser uma pessoa, vão ser muitas pessoas assim. Então, nossos sábios, eles dão um exemplo. Eles falam, olha, você sempre tem que pensar na coisa boa do próximo. Você não pode pensar na coisa ruim, porque está escrito amar ao próximo como a si mesmo. Então, você não tem que pensar no que o próximo fez de errado, você tem que pensar no que ele fez de certo para despertar o amor.
Mas quando o homem se apaixona pela mulher errada, ele tem que se lembrar do que ela tem dentro do intestino. E quando a mulher se apaixona pelo homem proibido para ela, ela tem que se lembrar o que ele tem dentro do intestino. Esse conselho que a Gemara nos dá é tipo assim, não pensa nela, na voz linda dela, no olhar meigo dela, no sentimento. Pensa no intestino grosso, intestino delgado, no estômago dela, que isso também é ela. Isso também é ela. Mas no lugar de pensar na face dela, pensa no estômago dela. O estômago dela também é ela. O intestino dela também é ela. O que ela faz no banheiro também é dela. Então, o que a Gemara está te dizendo, em outras palavras, é assim: dá um banho de água fria nesse sentimento. Na hora que você pensa nessa pessoa, que você está com mais amor do que amar o próximo como a si mesmo, em relação a ela, não pensa nela como a aparência superficial dela, pensa na aparência anatômica dela. Tipo, pensa já no raio-x do intestino dela. Você também está pensando nela, mas pensa numa coisa que já não vai te atrair tanto, até você equilibrar o seu amor, para ele se nivelar no amar o próximo como a si mesmo. E mesmo assim o Rambam diz que quando a gente tem uma inclinação para fazer coisa errada, primeiro a gente tem que levar essa inclinação até o outro posto, aí depois ela se equilibra sozinha. Então, se não é o suficiente trazer a inclinação até o equilíbrio, você tem que chegar a um ponto que, olha, eu tenho amor ao próximo, mas eu tenho um que eu amo mais, outro que eu amo menos. Então ela tem que chegar até o último nível. Um nível que você tem que se esforçar para chamar ele de próximo. E a mesma coisa ela em relação a ele. Ou seja, os conselhos que a Torá te dá, hoje é fácil, né? Para tudo tem remédio. Então hoje a pessoa fala: eu sou um anormal, eu vou num psiquiatra, vou me internar no hospício. Ele não se esforça nada. Ele fala: tá bom, eu quero um remédio para não sentir mais atração, ou um remédio para não pensar mais em besteira. Mas pela Torá não, você tem que fazer um trabalho, é um trabalho que você próprio tem que fazer. Você tem que olhar o outro pelo intestino. Vamos dizer assim, cada um vai ter as ideias, a criatividade, o que é olhar o outro, ver o próximo pelo intestino. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, todos esses conselhos que a Torá nos dá, são conselhos genéricos, quer dizer, você próprio pode desenvolver isso um pouquinho mais com a sua criatividade, você pode adequar isso à nossa situação de hoje. Então imagina, a pessoa imagina lá a mulher proibida ou o homem proibido para ela. Hoje tem a moda da corona, né? Então imagina que a pessoa está com corona, vai te dar um beijo e você morre, uma coisa assim. Vocês desculpam se eu usar isso, me usar como exemplo. Quando era pequeno, os meninos do prédio costumavam se relacionar às empregadas domésticas, às ajudantes. E aí as ajudantes chegavam de outros estados. Os meninos eram, na maioria, assim, de origem europeia. E elas ficavam entusiasmadas com eles eram mulheres jovens e eles tinham acabado assim de descobrir que eles são homens, assim, estavam numa idade de 13, 14 anos já, descobrindo o próprio corpo. E sempre que tinha uma colaboradora nova em alguma casa, os meninos já avisavam lá embaixo: olha, tem empregada nova, já marcava com ela, todo mundo ia lá. A mãe dele ia para cabeleireira, todo mundo ia lá conhecer intimamente a empregada nova. Só estou contando para vocês 50 anos atrás. Graças a Deus, assim,
eu não participei disso. Por que eu não participei disso? Os imigrantes, geralmente, eles chegam num país e eles não sabem onde eles estão, quer dizer, eles têm medo de tudo. A minha mãe me olhava nos olhos, mas com desespero tão grande. Ela me falava: olha, se você for dormir com uma brasileira, você vai pegar sífilis e você vai morrer. E hoje eu sei que não é, ela não, eu não sei quem falou isso para ela, mas ela me falava isso com uma seriedade tão grande, com medo, com pavor. Me olhava, me falava: olha, eu não quero que você morra. Você vai dormir com uma mulher daqui, você vai pegar sífilis, você morre. E sem dar mais explicações, só de eu ver o medo que ela estava, eu entendi que isso é coisa séria. Aí eu não participava, graças a Deus, de nada. Casei virgem por causa disso. Quer dizer, ela fez um erro de avaliação, ela era um pouquinho ignorante em relação a isso. Quer dizer, naquela época não tinha muita cultura, não tinha muita informação. Acesso autorizado. E a pessoa chegava no Brasil, falavam para ele: olha, cuidado que os brasileiros têm doenças que no Líbano não tinha. Então a gente acabou crescendo nessa situação. Casei virgem de verdade. Então, assim, por um lado me protegeu. Era uma ignorância dela, mas por um lado me protegeu. Mas isso me dá ideia também. Quando a pessoa ele sente uma atração que pela Torá essa atração é proibida. Ele é um homem, ele sente uma atração pela mulher. Só que essa mulher é casada com outro. Então essa atração que ele está sentindo é proibida. Então a Torá não fala para ele: não sinta atração, porque a atração ele vai sentir. Mas nossos sábios dão esses conselhos. Não olha, pessoal, o que está te atraindo. Que ela fala muito bonito, que ela é muito meiga, ela é muito boazinha, ela tem um coração de ouro. Pensa no intestino dela. Não pensa no coração de ouro dela. Não pensa que ela é boazinha, não pensa que ela é carinhosa, não pensa no intestino dela. A mesma coisa se ela se apaixona por ele, porque ele é um cara muito legal. Pensa no intestino dele. Então, o que a Torá nos aconselha é dar um banho de água fria nesse sentimento. Quer dizer, não alimentar o sentimento errado, não legitimizar o sentimento errado, não ter orgulho do sentimento errado, mas sim dar um banho de água fria, mesmo que esse sentimento fisiologicamente ele está certo, mas ele só está errado porque de acordo com a Torá ele está errado. Fisiologicamente, se esse homem tivesse se casado com aquela mulher, a Torá obrigaria ele a amar ela. Só que ela casou com outro, ele casou com outra, então a Torá proíbe ele de amar ela. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era, com o mesmo sentimento, mas agora esse sentimento que era permitido pela Torá se tornou proibido pela Torá. Quer dizer, ele mudou de status e ele continua a mesma pessoa. Então, o que a Torá te diz? Isso vai te acontecer numa parte da sua vida. Quando você era pequeno, você podia se casar com qualquer mulher. Agora você não pode mais se casar com elas. Então, antes era permitido para você se apaixonar por qualquer mulher. Agora é proibido. Então, joga um balde de água fria. Joga um balde de água fria. Começa a imaginar, eu amo ouvir a voz dela. Então, eu imagino a pessoa no banheiro que tem gases e todo aquele barulho dos gases. No lugar de ouvir ela cantando, eu imagino aquela situação. E cada um, de acordo com a própria criatividade, pode se dar para si próprio ideias de jogar um balde de água fria. Quer dizer, um namorado e namorada estão namorados 20 anos. Depois eles se casam, eles brigam por causa de dinheiro, porque cada um quer. Tem gente que quer que cada um pague metade, tem mulher que quer ir de acordo com a Torá, que o marido tem que pagar as contas, e tem mulher que ela quer mandar, e marido que quer mandar, e depois de um ano se divorcia. Então, porque 20 anos eles não tinham visto esse detalhe no outro. Ela viu só o lado bom. Então, depois que casou, olha o lado ruim do próximo, olha o lado ruim de quem está dando em cima de você.
Não olha o lado ruim do seu marido, olha o lado ruim de quem está dando em cima de você. Faz o contrário. No lugar de falar, antes de casar eu pensei que ele era tão generoso, agora ele só me compra exatamente o que eu preciso. No lugar de falar isso, você fala, olha o lado bom dele, que graças a Deus ele está te comprando quase tudo que você precisa, quase, e o vizinho não está te pagando as contas, né? E, em outras palavras, cada um tem que usar a própria criatividade para dar um banho de água fria no sentimento que a Torá considera errado. Quer dizer, antes dele se casar, a Torá considerava esse sentimento certo. Ele casou, ou ela casou, mudou de status, agora esse sentimento ficou errado. Ele continua com o mesmo sentimento, mas antes ele tinha um mitzvah de se entusiasmar para procurar a mulher para se casar. A Torá diz que o homem tem que correr atrás da mulher, mas mesmo assim nossos sábios, depois de uma certa idade que a maioria das pessoas já se casou, eles incentivavam as mulheres a se encontrar no Yom Kippur e no Tu B'Av e faziam uma dança com vestidos emprestados para ninguém saber quem era rica, quem era pobre, e tocavam um pandeiro e se apresentavam elas próprias para os meninos. A gente vê na Megillah de Ruth que a Ruth própria teve iniciativa, segundo o conselho da sogra dela, ela deu em cima do Boaz, e tinha esse caso que o Boaz, ele era a pessoa mais rica, ele era da melhor família que o nosso povo tinha, ele era o juiz, quer dizer, a pessoa mais importante. O juiz era o presidente da República na época. Hoje a gente fala presidente da República, não é, vamos dizer assim, o juiz na época era como a rainha da Inglaterra, não sei dar um exemplo, mas o juiz na época era a pessoa mais importante do nosso povo. A Ruth, ela era viúva, pobre, ela era convertida de um país de baixo nível. Então a sogra dela falou, olha, você vai lá no celeiro, entra embaixo do cobertor dela, na hora que ele acordar e perguntar quem é você, se apresenta. Fala que eu sou a nora da Naomi, estou interessada em me casar com você, mas tem uma condição, que você resgate o campo do meu falecido. E, em outras palavras, assim, se alguém fosse pro Boaz e tentasse apresentar a Ruth para ele, ia falar, olha, eu tenho para você uma mulher paupérrima, ela vai atrás dos seus colhedores para pegar o trigo que cai no chão. E a mulher se converteu aí de um califado islâmico, não sei de que nível de ruindade que tinha lá esse país chamado de Moab, e se converteu de um povo daqueles, de um povo tão perigoso, e é viúva já quilometrada, e o Boaz ia falar, olha, eu sou de uma boa família, eu sou a pessoa mais importante do povo, eu sou a pessoa mais rica, então tenta me apresentar alguém do meu nível. Então ela teve que tomar a iniciativa e ela conseguiu. Então, voltando aqui para o nosso caso, nós desviamos um pouco do assunto. Voltando aqui para o nosso caso, quer dizer, o seu sentimento vai continuar. O homem que sente atração fisiológica por homens vai continuar sentindo. O homem que estava acostumado a se relacionar com outros homens vai continuar ficando com saudades disso. Então, como a gente retifica isso? Da mesma maneira que um homem normal e uma mulher normal, antes de se casarem, é permitido para ele sentir atração por ela, é permitido para ela sentir atração por ele, porque talvez eles vão querer se casar um com o outro, mas já se casaram com pessoas diferentes, é proibido para ele sentir atração por ela. Mas a atração ele vai sentir de qualquer jeito, então joga um balde de água fria nessa atração, não alimenta a atração, joga um balde de água fria nela. Tinha um amigo, só para terminar, não sei, a gente já está no horário aqui, já passamos do horário, mas só para terminar com uma história interessante. Eu já contei para vocês numa aula, mas eu não esqueço dessa história. Um amigo, ele tinha uma namorada, na época existia um país chamado Tchecoslováquia, hoje já são 2 países.
E a Tchecoslováquia, a República Tcheca era um povo loiro de olhos azuis, um povo meio alemão. E tinha aqui o cônsul da Tchecoslováquia e a filha do cônsul era uma modelo. A Tchecoslováquia era um país ateu, país comunista. Ela era totalmente ateia. Era namorada desse meu aluno e ela falou para ele, olha, o homem é um animal racional primata. O homem é um macaco, na hora que morreu, acabou, tem que reciclar. Tem que, como se diz, enterrar para adubar a terra. Então vamos aproveitar, enquanto a gente está vivo, vamos fazer o máximo, tudo que a gente pode aproveitar, porque depois a gente vai virar adubo. E ela sugava ele até o fim, assim, ele estava lá, vivia 70 virgens do Maomé. Ele estava lá todo dia ela fazia para ele 70 virgens no paraíso muçulmano. Depois ele, graças a Deus, assim, ele voltou para o judaísmo. O cônsul da Tchecoslováquia foi trocado e a menina voltou lá para a Europa. Ele se casou com uma mulher judia. As mulheres judias geralmente são filhas de imigrantes, são pessoas que sofreram, que os pais sofreram. Os filhos muitas vezes foram maltratados porque os pais já vieram para cá traumatizados, não tinham sentimentos, muitas vezes tem problemas. Quando você vê assim, imigrantes, imigrante é uma pessoa que deixou tudo que ele tinha no país de origem, chegou aqui, sofreu. Na hora que ele estava sofrendo, ele não tinha tempo para as crianças. A criança abria a boca, já levava... Então as crianças cresceram maltratadas e aí a tendência é maltratar o marido também. Aí ele casou com uma mulher judia, então ele imagina o que ele estava passando lá. E coitado, aí ele me cantava uma música, ele falava, cada vez que ele se lembrava daquela namorada que era a filha do cônsul da Tchecoslováquia, ele começava a cantar Yetzerara, Yetzerara, quantas saudades você me dá. Então Yetzerara é um mau instinto, né? A má inclinação, quantas saudades você me dá. Mas o certo não é isso, não é ficar com saudades da coisa errada, com saudades de quando ele brincava lá com os idólatras e ele aprendeu a se relacionar intimamente com os amiguinhos e ficou com saudades disso, ou que ele já tem uma inclinação dessas fisiológica, a atração dele é pela pessoa do mesmo sexo. Em qualquer caso, na hora que ele joga um balde de água fria, ele tem vontade de fazer e não faz, ele tem vontade de pensar nisso, ele não pensa, o pensamento vem, ele tira o pensamento da cabeça. Imagina, você pensa agora em se ajoelhar na frente de uma estátua, você vai fazer assim, puf, tirar o pensamento da cabeça, fazer um tchuk, e você faz isso dentro do seu cérebro. Então, a mesma coisa, pensou na mulher proibida, tchuk, tira o pensamento da cabeça. Pensou no homem proibido, tira o pensamento da cabeça. Joga um balde de água fria, começa a pensar o que essa pessoa tem no intestino. E diz o Rambam, quando a gente cumpre um mandamento, não faça. Tem um mandamento, não faça, de um homem não dormir com homem. Tem um mandamento, não faça, de não dormir com a mulher do outro. Quando você cumpre esse mandamento, não faça, quando você quer fazer e tira o pensamento da cabeça e não faz. Por isso o Rambam diz que Teshuvah é você se encontrar com a mesma mulher no mesmo lugar e não fazer nada de errado. E o próprio Rambam diz que é proibido a gente se colocar numa situação dessas. Então, quer dizer assim, o cara dormiu com a mulher do outro, vai ter que ligar para ela, vai falar, olha, vamos nos encontrar aí no... não sei aonde eles se encontraram, motel Abóbora da Serra, e chegar lá no mesmo número de quarto, na mesma hora, e os dois entram lá, tiram a roupa, não fazem nada, colocam a roupa de volta e voltam para casa, fiz Teshuvah. Estava com a mesma mulher no mesmo lugar. A mesma mulher, ela já não é, porque ela já está um dia mais velha, ou um mês mais velha, ou um ano mais velha. O mesmo lugar, ou seja, não,
essa linguagem de a mesma mulher no mesmo lugar só pode acontecer no pensamento. Quando a pessoa se lembra da mesma mulher, se lembra do mesmo lugar e dá um peteleco no pensamento, peteleco mesmo, ele cumpre o mandamento, não faça. Ele cumpriu o mandamento, não faça. Ele ganhou pontos lá em cima. Ele cumpriu o mandamento, não faça de não dormir com a mulher do outro. Ele cumpriu o mandamento, não faça de um homem não dormir com outro homem. Ele cumpriu o mandamento, não faça de tudo que ele pode ter tido inclinação para fazer. E o importante é todo dia jogar um balde de água nesse sentimento. Quer dizer, quando a gente fala sobre sentimento, sobre a inclinação de fazer uma coisa proibida, a gente não vai separar entre homossexualismo ou uma pessoa normal, um homem normal, uma mulher normal, que eles têm uma atração um pelo outro, mas que cada um é casado com outra pessoa. Está na mesma categoria. Está na mesma categoria. O homossexual não tem o direito de falar, olha, eu sou um doente, eu vou tomar um remédio, eu vou para um psiquiatra. Da mesma maneira que uma pessoa normal não tem o direito de falar, olha, eu estou apaixonado por uma mulher casada, então isso é uma doença, eu vou tomar um remédio, eu vou para o psiquiatra, vou dormir, não vou mais pensar nisso. Não, a Torá fala, você tem que dar peteleco no mau pensamento. E cada peteleco desses você cumpre um mandamento mitzvat lotase. Um mandamento divino, não faça. Cada peteleco que você dá, imagina os seus pontos lá em cima, o número de pontos que você está ganhando lá em cima. Imagina quando tudo isso se reverte em revelações divinas no paraíso. Uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Quando os mortos ressuscitarem, esse mundo aqui vai ser mais do que alto paraíso. Imagina tudo que você vai ganhar com esses petelecos que você dá nos seus pensamentos. Então é isso, quer dizer, não tem diferença entre uma pessoa e outra. Não tem diferença entre homossexual, bissexual, homossexual por motivo fisiológico, biológico, ou motivo social, educacional, ou uma pessoa normal. Não tem diferença nenhuma. Todo mundo está igual em relação ao sentimento. Tem que alimentar as boas inclinações e deixar morrer de fome as más inclinações. Por isso que falou o rei Davi, que eu não tenho mais, que libi halal bekelbi, meu coração está oco, não tenho mais Yetzirará, que matei ele de fome. Então dizem nossos sábios, ele matou ele com jejuns, matou o Yetzirará com jejuns. Esses jejuns, você pode interpretar que ele ficou sem comer. Então se ele ficou sem comer, como ele matou o Yetzirará, a má inclinação que em relação a mulheres. Se ele não comeu a comida, como ele matou a má inclinação em relação à mulher proibida. Então você entende que o negócio é mais profundo, não é só um jejum. Não. O negócio é que não vai fazer jejum para isso, pelo amor de Deus. Você pega uma doença e você fica fraco, pega uma corona e fala que foi por causa da Torá. Deus me livre, a Torá não está falando para você fazer jejuns. O jejum aqui, vamos analisar isso de uma maneira mais profunda. Como a pessoa mata o Yetzirará por meio de jejuns, quer dizer, não alimentando o Yetzirará com pensamentos que alimentam ele, mas dando um banho de água fria nele, deixando ele jejuar desses pensamentos que alimentam ele, até ele morrer de fome, espiritualmente falando, intelectualmente falando. Fechou? Então que vocês tenham muito sucesso no trabalho divino. Esse é um trabalho de todos nós, é um trabalho difícil, mas muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Então isso que tem que pensar nisso. Não pensar que você está fazendo um trabalho difícil, mas pensar que esse trabalho é muito bem remunerado. Pode fazer as perguntas pelo site, pode falar seu nome verdadeiro, sigilo profissional aqui é 100%. Pode falar a pergunta inteira, não precisa só falar um pedacinho para mim deduzir o resto, porque é proibido para mim deduzir o resto, né? Proibido para mim imaginar uma coisa que você não fez. Então fala somente, absolutamente tudo.
sem que eu deduza nada, que eu não vou poder, proibido para mim deduzir alguma coisa. E aí, se for uma pergunta que algumas pessoas estão fazendo, a gente faz uma videoaula sobre isso, como essa de agora. Se for uma pergunta que mais simples, aí eu te respondo já. Me escreve sempre na pergunta, escreve o WhatsApp, o Telegram, melhor o Telegram do que o WhatsApp. Aí eu já respondo por áudio no Telegram ou no WhatsApp. Melhor o Telegram. Super escolha, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlacha, briut, panasá bechefa, bekol tov, sucesso no trabalho divino.